Esse vídeo é urgente. Esse vídeo é de extrema necessidade. Isso não é marketing. Isso não é apelo para ter visualizações. Mas esse vídeo, o conteúdo dele é de vida ou morte. Você precisa orar antes de assistir. E ao assistir, você precisa assisti-lo em espírito de oração. E você vai viver uma vida que você jamais viveu. Eu prometo. Se você ouvi-lo com humildade e com espírito de oração. Você vai ter um nível espiritual que você nunca teve. Você vai participar do poder de Deus como você nunca participou. Você vai viver numa atmosfera celestial na qual você nunca vivenciou, você nunca viveu nessa atmosfera celestial se você assistir a esse vídeo com humildade, com espírito de oração. Eu recomendo para que aqueles que querem assistir mais vídeos como esse, você pode ir no canal Recanto da Serra. Você pode também buscar os vídeos de Ivan Lopes, que estão lá, estão no canal Justifica-me, você pode encontrar lá. E para iniciar o vídeo, antes eu quero avisar para vocês que nós estamos buscando construir um telhado para os irmãos da África, uma escola sabatina com quase todos não adventistas. Eles precisam de um telhado. Nós estamos buscando ajudá-los. Também temos algumas missões para frente em países da janela 1040, cada vez mais fechada para cristãos. Mas nós estamos indo lá porque nós queremos que a palavra de uma maneira ou outra avance. Nós queremos ajudar as pessoas, fazer com que eles vejam Jesus através de atos de misericórdia. E se você quiser participar desse ministério, aqui está o número. Eu quero então que você seja grandemente abençoado e a sua família. Portanto, divulgue esse vídeo, assista esse vídeo, compartilha. Por favor, meu querido. É a sua oportunidade. O tempo está acabando. Assista. Eu estarei orando por você. E você escreve aqui o seu pedido de oração. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Então, vamos começar nossos estudos do capítulo 14. E eu peço até que, se você tiver com caneta na mão, você já fique aí, porque nós vamos ver sobre a questão da mente natural, o egoísmo e o orgulho, mas agora com muitos versos bíblicos para a gente perceber como que essa mente natural vai se manifestar em alguns movimentos nesses últimos dias, em algumas religiões, como já tem se manifestado já ao longo do tempo, mas nós vamos ver de forma ainda mais clara isso. Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro texto lá do livro, quem está com o livro na mão, na página 197. Veja só o que é que diz na página 197, diz assim: pergunto, a mente carnal é a mente de quem? Lembra que nós estudamos sobre a mente carnal nos últimos estudos? Nós vimos que essa mente carnal ela se origina com Satanás. Aí ele pergunta, com o que a mente carnal se preocupa? Com o eu. Antes da gente continuar, né, lendo aqui o livro, nós vamos ver alguns versos bíblicos que são muito importantes, queridos, para a gente poder analisar isso de forma bem clara na Bíblia, ok? Então vamos ver aqui alguns versos antes, e aí a gente então vai continuar sobre essa questão da mente natural e como é que ela se manifesta. Vamos ver aqui Isaías capítulo 14, verso 13 e 14, e aí já você pode começar a marcar aí na sua Bíblia as manifestações da mente natural já nas Escrituras. Vamos ver aqui. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, aqui, queridos, no verso 13 e 14 de Isaías, nós temos aqui a manifestação da mente natural em Satanás. Essa é a mente de Satanás. Eu me exaltarei, eu subirei. Então, nós vemos aqui, na prática, isso acontecendo. Vamos agora ver na Terra, isso aqui, queridos, é o que a Bíblia chama de mistério da iniquidade. Agora vamos ver mais versos aqui da Bíblia para a gente poder perceber
essa mente atuando, né, aqui na Terra agora. Então veja que ela começou lá com Satanás, mas nós vamos ver nos grandes movimentos da Terra essa mente atuando também. Então vamos abrir aqui, ó, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: ninguém, de maneira nenhuma, de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, olha só como é que acontece, né, com o homem da apostasia, com o homem da perdição, o homem do pecado. Olha o que ele diz aqui no verso 4. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Então, veja que isso aqui acontece, né, com este poder, né, com Roma. Acontece isso com Roma também. Então, veja que isso aqui é uma manifestação que quando Deus olha para isso, como é que Deus enxerga a mente natural? Como é que Deus enxerga esse tipo de manifestação? Vamos abrir a Bíblia aqui, a gente vai ver como é que Deus olha para isso. Vamos abrir Provérbios, capítulo 16. Anota esses versos, porque eles são muito importantes para o decorrer dos estudos. Olha só. Provérbios, capítulo 16. Vamos ler juntos aqui. Verso 5 diz assim, ó. A abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Então, para Deus, o que a Bíblia fala aqui para Deus? Quando Deus vê a altivez de coração, ou seja, o orgulho, o eu vivo, para Deus isso é o quê? Segundo a palavra de Deus? Abominação. Olha o verso 18 agora. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, veja como é que Deus trata, né, esse tipo de coisa. Agora, passe mais para frente aí um pouquinho. Capítulo 21 de Provérbios agora. Capítulo 21, verso 4. Diz assim, ó. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Então, é a transgressão da lei, né? Você vê que o egoísmo, o orgulho, essa exaltação do coração, para Deus, diante de Deus, é o quê? Transgredir a lei de Deus. Vamos passar mais um pouquinho para frente para a gente ver mais uma coisa aqui, ó. No capítulo 26 agora. Provérbios capítulo 26, verso 12. Diz assim: Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Percebe? Então, Deus ele diz que uma pessoa que se acha mais sábia para si mesma é um tolo. Então, Provérbios 26, 12. Agora, vamos ver só mais um verso aqui em relação a isso, que é Provérbios 25, verso 27. Olha aí na sua Bíblia, Provérbios 25, 27. Diz assim, ó. Comer mel demais não é bom. Assim, a busca da própria glória não é glória. Percebe, queridos? Então, veja que Satanás ele buscava a própria glória, mas isso não é glória, né? Isso não é glória. Então, na verdade, o que é isso? Na verdade, é a exaltação do eu, é a mente carnal, a mente natural. Ok, queridos? Então, nós vimos primeiro esses versos e a gente vai ver ainda bastante outros, então, que você possa ter conseguido anotar aí. Agora, veja só, nós vamos ver mais alguns daqui a pouco. Vamos continuar lendo aqui o que é que diz aqui, ó. Ele diz, então, a mente carnal é a mente de quem? De Satanás. Com que a mente carnal se preocupa? Com o eu. Em Satanás, essa mente se concentra no eu. Em nós, ela se concentra no eu. Vimos que no paganismo, o paganismo nu e cru, declarado e ousado, essa mente fez com que o homem se colocasse no lugar de Deus, pensasse ser igual a Deus, e o que se manifestou no conceito da imortalidade da alma. Então, a imortalidade da alma é uma manifestação da mente natural. Por que isso? Nós vamos ver bastante textos ainda para você ver biblicamente por que a imortalidade da alma é apenas uma manifestação da mente natural. Percebe? Mas de início você já começa a perceber que a imortalidade da alma é uma manifestação da mente carnal. Por quê? Porque a Bíblia diz que só Deus, só Ele tem a imortalidade. Então o homem se coloca numa condição em que, por mais que ele perca o corpo físico, ele vive por si só eternamente. A sua alma, né?
A sua alma, então, vive eternamente. Isso não existe, porque a Bíblia diz que só Deus ele tem imortalidade. Então, veja só. Vimos, então, que quando o cristianismo se firmou no mundo, essa mesma mente carnal erigiu, ou seja, levantou uma contrafação da versão pagã e se camuflou com as vestes do cristianismo. Essa versão cristã foi chamada de justificação pela fé, quando, na verdade, não passa de justificação pelas obras, produzida pela mesma mente carnal. Estamos falando do papado, o mistério da iniquidade. Agora existe outro desdobramento na atuação de Satanás nos últimos dias, distinto do paganismo, conforme se manifestou no passado, e distinto do papado, em sua forma original e conforme tem se apresentado até o momento. Não é verdade? De que manifestação estou falando? Que forma Satanás adotou para agir nos últimos dias? O espiritismo. Sim, o espiritismo exalta o eu. Mas será que o espiritismo atuará sempre em nome de Satanás? Não. Quanto mais próximos estivermos da segunda vinda do Salvador, mais amplamente o espiritismo estará professando o nome de Cristo. Antes da volta de Cristo, que manifestações ocorrerão em grande número? Falsos cristos. Muitos surgirão dizendo, eu sou Cristo. E por último, o próprio Satanás vem. Como Satanás? Não, como Cristo. Vamos continuar. Ele vem como Cristo. Ele é recebido como Cristo. Isso significa que o povo de Deus deve estar familiarizado com o Salvador de tal forma que nenhuma crença no nome de Cristo espúria e fictícia seja abraçada ou aceita. À medida que o falso cristianismo se apresenta ao mundo, nessa época em que todo tipo de falso Cristo está surgindo, qual é a única maneira de uma pessoa estar segura? Como alguém poderá reconhecer a identidade desses falsos cristos? Somente conhecendo a identidade do verdadeiro Cristo e possuindo a própria mente dele. Queridos, isso aqui é uma coisa que a gente tem que pontuar. Muitas vezes, quando a gente fala do falso Cristo, né, a gente pode olhar e dizer assim, eu como adventista jamais vou aceitar o falso Cristo. De jeito nenhum. Eu já sei que ele não vai poder ressuscitar pessoas. Eu já sei que ele não vai poder, né, imitar a volta de Jesus. Jesus vem com poder e grande glória. Jesus não vai tocar na terra. Então, eu como adventista não vou ser enganado. A gente pode pensar assim, né? Então a gente pensa que Satanás ele vai fazer de uma forma que vai ser um alarde para o adventista. O adventista vai olhar, vai dizer, eita, não, isso aí tá errado. Mas, queridos, o Espírito de Profecia fala que a contrafação vai ser praticamente o quê? Perfeita. Ela chega a dizer que nesse período nós não poderemos confiar no que nós vemos, no que nós ouvimos, nem no que sentimos, porque vai mexer com o sentimento das pessoas. Então, não vai ser uma coisa assim tão simplória, né, de simplesmente a Satanás aparecer e, dá para saber tão fácil ali que é ele. Então, o que que nós precisamos compreender, queridos? Quando Satanás aparecer como Cristo, só vai ter um grupo de pessoas que vai saber que é ele. Só vai ter um grupo, e esse grupo é o grupo que conhece o verdadeiro Cristo. Mas o que é conhecer Jesus Cristo? É só saber que ele veio na Terra? É só crer que ele veio há 2000 anos atrás? Até o diabo crê nisso. Quem é que realmente não vai cair nessa astúcia do diabo? Quem já tem a mente do próprio Cristo. E quem já tiver a mente do próprio Cristo, estiver submisso à palavra, estiver conhecendo a palavra de Deus e a palavra habitando nele, vai perceber verdadeiramente que esse Cristo aí não é o Cristo da Bíblia. Ele vai perceber que essas manifestações não são de Deus. E isso aqui, meus amados, é tão importante a gente entender isso, porque o que vai acontecer? Nós estamos estudando a mensagem do terceiro anjo. Estamos estudando a mensagem de 88. Ellen White fala que vai haver um grande reavivamento. Ela diz que vai haver milagres, vai haver curas, vai haver tudo isso no alto clamor. Só que Satanás, o que ele vai fazer? Pelo fato de estar acontecendo algo genuíno, o povo de Deus está curando, eles estão impondo as mãos sobre as pessoas, eles estão orando pelas pessoas, está havendo milagres realmente. A mensagem está trazendo um grande poder. O que Satanás faz? Ele aí opera de maneira muito maior para fazer um reavivamento em outras religiões, e aí essas curas falsas vão acontecer também ao mesmo tempo, para quê? Para que as próprias pessoas que fazem parte do povo de Deus olhem para os seus próprios irmãos e digam, isso aqui é do diabo. Entende, queridos? Para suscitar a divisão entre o povo de Deus. Então, como é que você vai saber de fato quando os milagres estiverem acontecendo, for de Deus ou for do diabo? Só se você tiver a mente de Cristo. Se você ainda tem uma mente que é contenciosa, que contende por tudo,
que fala mal dos outros, que é maledicente, que é orgulhoso, que é egoísta, você pode saber que você não vai, de forma alguma, reconhecer a operação do Espírito Santo. Ellen White diz que quando a operação do Espírito Santo genuína, né, for vista na igreja, ela diz que muitos vão olhar e vão dizer, isso não é o Espírito Santo, porque se fosse o Espírito Santo, nós que estamos na obra há tantos anos saberíamos o que é isso? Orgulho. Não, eu sou muito conhecedor, eu sei demais dessas coisas, eu já estudei muito sobre isso. Como é que eu, uma pessoa tão estudada, uma pessoa igual a Judas, né? Judas pensava assim. Judas pensava que, como ele era muito estudado, né? O que que ele poderia fazer? Ele era melhor do que os outros. Então ele não queria que nada saísse do crivo dele, ele queria pegar a obra de Jesus e que a obra fosse da forma como ele achava que deveria seguir. Entende, queridos? Então, qual é a única forma da gente conhecer e entender as manifestações do Senhor nos últimos dias? Se nós tivermos a mente de Cristo. Fora isso, nós não vamos compreender e nós vamos combater a obra do Senhor e também nós não vamos compreender quando realmente Satanás se manifestar. Então, a única forma de conhecer todo o engano nesses últimos dias é ficar olhando engano por engano? Não. É ter a mente de Cristo. Porque se você tem uma comunhão plena com o Senhor Jesus, você está cheio da palavra, e a mente de Cristo está em você, e você se submete à palavra de Deus, você vai começar a perceber que qualquer movimento que não se submete à palavra de Deus, que você não consegue verdadeiramente, né, ver o mesmo Cristo que opera em seu coração ali naquele movimento, então você vai perceber, se você tiver Cristo habitando em seu coração, que aquele movimento é um movimento do maligno. Então veja, não existe outra forma. Qual é a única forma? Se você e eu possuirmos a própria mente de Cristo. Entende, queridos? Então veja que os fariseus às vezes chegavam para Jesus e eles vinham revestidos de santidade. Bom mestre. Eles falavam assim com Jesus. Mestre, uma pergunta, mestre. Aconteceu isso, isso e isso, mestre. O que você diz? Ora, aquele tipo de espírito não era o espírito da mente de Cristo. Então Cristo percebia logo que era outra mente. Entende, queridos? Então, nós precisamos ter esse discernimento. Mas esse discernimento não é o meu discernimento, o seu discernimento. Porque senão você poderia se gabar e dizer assim, ó, eu tenho um discernimento, eu sei muito bem o que é certo e o que é errado, eu sei quando é o Espírito Santo, porque é isso que as pessoas vão dizer no final. Isso são adventistas. E não, ali o texto não fala de adventistas que acabaram de se converter, não. Ali fala de adventistas que estão na igreja há anos. Não está falando de novos convertidos, não, queridos. Então, infelizmente, muitos adventistas hoje, porque essa profecia vai se cumprir, muitos hoje estão se fiando em tempo de igreja e não em tempo com Cristo. Eles têm muito tempo de igreja. Tem adventistas que têm muito tempo de igreja, mas não têm tempo com Cristo. E cristianismo não é tempo de igreja, é tempo com Cristo, queridos. E muitos deles vão dizer assim, não, isso aí não, porque eu sou conhecedor. Não, não é isso que acontece hoje? Isso vai continuar acontecendo, queridos. Então, qual é a manifestação que nós precisamos pedir ao Senhor? A manifestação da mente de Cristo em nós. Cristo habitando em nosso coração, para que o orgulho seja lançado por terra. Lembra que nós estudamos lá no primeiro capítulo os princípios da verdadeira humildade? Quanto mais você estuda, mais você entende que você não sabe. Mas a mente carnal não. Quanto mais eu estudo, mais eu me coloco como sendo um grande, né, pensador, um grande orador, um grande entendedor, e eu começo a suplantar os outros, como Satanás fez no céu. Ele olhava para os outros anjos como estando abaixo dele. Não, quem é você? Não, você tem que me adorar. E esse princípio, queridos, vai seguir sempre enquanto existir ainda o grande conflito, a mente natural vai estar atuando. Então, essa é a única maneira, possuir a própria mente de nosso Senhor Jesus. Então, veja só. Vamos continuar aqui para a gente perceber. Deixa eu passar aqui. Ele vai pegar uma publicação, e aqui, queridos, é muito importante, porque hoje, em 2025, existem movimentos iguaizinhos a esses daí. A gente vai perceber isso, olha só. Ele pegou uma publicação de uma religião chamada Ciência Cristã. E essa publicação, eles começaram a falar o que parecia ser, entre aspas, justificação pela fé. Veja só o que eles diziam, queridos, nesse material, e veja como Jones vai contrastar essa falsa justificação pela fé, ou seja, a justificação pela fé da mente carnal, da verdadeira justificação pela fé. Vamos ler juntos aqui o que esse material dizia e depois nós vamos ver pela Bíblia por que está errado isso. Olha só, ele vai ler aqui. Ó. Tenho aqui uma publicação mensal. Já vou lhes falar sobre ela, mas lerei primeiro um ou dois trechos dela. Trata-se de exercícios espirituais para a semana,
um treinamento para cada dia da semana. Veja só o que a revista dizia, ó, que a quinta-feira seja o dia para você declarar a sua fé. Veja a definição de fé apresentada. Diga, eu de fato creio que Deus está agora operando comigo, por intermédio de mim, por mim, para mim. Diga isso com toda certeza, pois é a verdade. Na sexta-feira, seja corajoso, forte e eficiente. Vença todos os obstáculos por meio da sua própria palavra. Diga, tudo posso em Cristo que me fortalece. Diga isso com toda a força do seu ser e lhe garanto que você poderá fazer qualquer coisa que quiser, até mesmo a operação de milagres. Preste muita atenção nisso aí, queridos. Porque olha a linha tênue aí. O que a ciência cristã estava dizendo? Olha, você tem que ser otimista, você tem que ser confiante, você tem que confiar no poder que Deus te deu. Então você tem que falar. Anote aí uma frase, ó. Isso se chama, hoje, né? Uma coisa chamada confissão positiva, que é o quê? Você fala, existe poder na sua palavra. Você tem que falar, você tem que dar ordem para o monte sair. A gente vai ver isso aí em relação à verdadeira justiça pela fé e a verdadeira forma de interpretar essas coisas. Então as pessoas dizem, você tem que dar ordem, você tem que dizer, não, eu não aceito, eu vou passar por cima disso, esse obstáculo, isso e aquilo, porque você tem poder, você tem que falar, você tem que tirar toda a força de dentro do seu ser. Peraí. Você começa a perceber que isso está em choque direto com a mensagem à Laodiceia? Porque a mensagem à Laodiceia diz o quê? Você é miserável, pobre, cego e nu. Você não tem poder nenhum, você não tem nada. Você não tem sabedoria, você não tem justiça, você não tem santidade, você não tem poder, você não tem nada, você é absolutamente cego. Então, se você é assim de fato, e você acredita que é assim, como você pode dizer que eu vou extrair de mim tudo que eu posso? Isso é ilusão da mente carnal. Achar que existe algum poder dentro de nós que a gente só precisa liberar, ou achar que existe alguma potencialidade na nossa mente que não está bem explorada, mas que está tudo ali dentro, o poder está todo ali. Isso é mentira de Satanás, queridos. Porque ele disse para Eva no Éden, ele disse assim, ó, olha, Deus sabe que na verdade, se você comer isso aqui, você vai ter toda a potencialidade, você vai ser como Deus. E aí, o que é que Satanás faz hoje? A mesma coisa. Satanás diz assim pra gente, ó, na verdade, existem princípios dentro de você que o poder tá aí dentro, você só não consegue liberar. Não. Não, queridos. Isso é uma mentira satânica. Nós, seres humanos, não temos nada fora de Cristo. Jesus foi bem enfático. Sem mim, nada podeis fazer. Se você observar hoje, as pessoas, né, que se dizem treinadores de outras pessoas, que fazem palestras e mais palestras, elas sempre levam as pessoas, muitas das vezes, a fazer o quê? A explorar poderes que estão dentro da pessoa e tentar extrair aquilo daquela pessoa. Não. O que é isso? A pessoa está aguçando a mente carnal daquela pessoa. O eu, o ego. Não, você é isso. Você é tudo isso. Você só não sabe que você é tudo isso. Você tem todo esse poder, você tem essa potencialidade, está tudo aí porque você não está sendo trabalhado. Você só tem que entender certas coisas. Não. Nós que queremos verdadeiramente receber a justiça de Cristo, nós que entendemos as manifestações da mente de Cristo e da mente natural, o próprio Senhor Jesus disse o quê? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Esse é o mistério do Evangelho. Não sou eu que faço. Eu não vou procurar potencialidade em mim. Eu não vou querer, né, encontrar dentro de mim um Deus oculto. Eu não vou querer procurar dentro de mim forças que estão inerentes a mim, eu só não consegui liberar. Isso não existe. São mentiras do maligno. Entende? Veja que ele diz aqui, ó, que a pessoa deveria dizer assim, com toda a força do seu ser, e ele diz, eu lhe garanto que você poderá fazer qualquer coisa que quiser, até mesmo a operação de milagres. Sim, de fato. Pode ser que a pessoa procurando um Deus interno, procurando, né, uma potencialidade na própria natureza humana, pode ser que ela chegue a operar milagres? Pode sim, mas quem vai operar aquele milagre? Satanás. Entende? Porque o verdadeiro milagre que vem de Deus, ele vem como? Quando uma pessoa está completamente despida de si mesma e Cristo está habitando, o próprio Cristo que está ali, ele quem opera as obras. Então, não existe poder no que o ser humano está falando. O poder vem da palavra de Deus. O poder vem das Escrituras. O poder vem da habitação de Cristo em nós. Aí a pessoa pode dizer, não, mas e se eu começar a citar a palavra?
E o poder não vem da palavra, eu estou confessando aquilo que está na palavra. Sim, mas lembre que Satanás também citou a palavra no deserto. Então, o que é que nós precisamos entender? Para que o poder seja de Deus de fato e aquilo seja efetivo, Cristo deve ser achado em nosso coração. Porque quando você verdadeiramente tem Cristo habitando na sua alma, quando você falar a palavra de Deus, vai ser Cristo por meio de você falando, e a palavra de Cristo tem poder. Entende? Então, não podemos achar que só o fato de citar a palavra. Imagine, por exemplo, você vive uma vida toda desregrada, mas você aprendeu que a palavra tem poder. Aí você quer, em qualquer situação, citar a palavra como se aquilo fosse um amuleto, como se aquilo fosse um mantra. E não é assim, queridos. Quando é que a palavra tem fato? Quando é que ela opera? Quando Jesus Cristo é achado na sua carne. Aí a palavra tem poder. Aí a palavra opera de verdade. Entende, queridos? Então vamos continuar aqui para a gente ver isso. Ó. Olha o que Jones fala. Isso é uma mentira. Para que vocês percebam que é uma mentira, leia o exercício da quarta-feira. Olha o que ele mandava as pessoas fazerem na quarta-feira. Na quarta-feira, faça uso de declarações positivas. Não somente declarações científicas, mas aquelas que confirmam todas as coisas boas em você mesmo. Isso é uma pregação que agrada muito na nossa carne. Olha, você tem coisas boas. Não, Deus sabe que você é bom. Seu coração é bom. Olha como você gosta de ajudar as pessoas. Olha como você é bom. Olha como você é diferente dos outros. Você não xinga. Você não fala isso. Você é diferente. Você come melhor. Você bebe melhor. Você ora melhor. Você isso e aquilo. Então, Satanás, ele enche o seu coração dessas coisas. Coisas boas. Traga aquilo que é bom em você. Não, queridos. Nós vamos ver isso biblicamente. Então, Satanás, ele vai tentar fazer com que a pessoa que está procurando a santificação, ela se volte para ela mesma e comece a olhar, olha quantas coisas boas, né, eu tenho feito. Não. Então, veja só. Continua a leitura. Aí ele continuava dizendo assim, ó, declare todas as coisas boas em você mesmo. Elogie você mesmo. Olha que absurdo, queridos. Elogie você mesmo por ser tão gentil e amável, por ser tão honesto em suas intenções de dedicar-se ao bem. Elogie você mesmo por sua firmeza nessas intenções. Elogie você mesmo por ser tão forte e saudável. Olha, não é assim que Satanás sussurra muitas vezes? Olha, gente, como você está bem espiritualmente. Gente, como você está diferente. Como você está comendo melhor. Como você está se vestindo melhor. Como você é diferente dos outros cristãos. E a pessoa começa, ó, a se inflar. É, realmente, eu não sou diferente. Não quero nem associação com essas pessoas aí. Tô fora. Por quê? Porque ela já começa a achar que ela tá melhor. Como fariseu, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, em Lucas 18, né? Obrigado porque eu faço isso, faço aquilo outro, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Obrigado porque eu sou assim. Aí ele diz, sim, talvez você queira elogiar você mesmo por seguir estritamente a reforma de saúde e por estar desfrutando de tão boa saúde. Não é assim que muitas vezes Satanás coloca em seu ouvido? Ó, o irmão fulano tá doente, viu? Rapaz, esse irmão aí deve estar em pecado, viu? Ó você como tá com saúde, ó como você tá bem. Não era para o irmão estar assim. Porque aquele irmão tá assim e deve estar em pecado, deve estar ó, transgredindo as leis de saúde. E aquilo vai entrando na sua mente. E você vai acariciando esse tipo de coisa. E você vai olhando para os outros e julgando, igual os judeus. Ó, o irmão fulano ficou doente. Percebe, queridos? Percebe? Então, olha só. Vocês podem agir assim. Não podem? Não. A congregação responde. Aí ele, não podem? Mesmo sabendo que seus pecados já foram perdoados e que estão livres de todas essas coisas pelo poder de Cristo? Será que não podem fazer então um autoelogio por sua preciosa disposição caridosa que você conquistou? Não, Senhor. Querido, isso aqui é urgente a gente compreender isso. Mesmo você sendo cristão, mesmo você sendo já de Cristo, mesmo Cristo tendo te limpado dessas coisas, nunca você pode olhar e dizer, olha só, antes eu era tão mal, mas hoje eu tenho uma disposição para ajudar as pessoas. Hoje eu faço isso, tenho essas obras aqui, obras piedosas, obras de caridade. Você não pode levar as pessoas a olhar para você. Você não pode querer se autopromover, porque essa é a mente carnal, queridos. Nós podemos querer hoje mostrar santidade. Eu posso hoje querer mostrar, né, para as pessoas um modelo ideal de uma coisa que não é verdade. Entende? Nós temos hoje uma mensagem de família, nós temos uma mensagem de saúde, mas muitas vezes eu posso querer mostrar a família de uma forma que não é de fato aquilo. Ou eu quero mostrar muitas vezes
uma vivência de saúde que não é de fato aquilo. Por quê? Porque o seu eu está misturado com a mensagem que você conhece, porque você está achando que pelo fato de você ser cristão, você pode se orgulhar daquilo que Cristo fez em você. Não. Você deve se orgulhar do Cristo que está operando. Então, aquele que se gloria, glorie-se onde? No Senhor, no que Ele opera, em quem Ele é, e não no que você está se tornando. Porque essa é a tendência natural da nossa mente. A gente começa a olhar para nós mesmos e a gente começa a fazer comparações. Lá no passado eu era isso, rapaz, hoje eu estou diferente. Hoje eu sou uma pessoa caridosa, hoje eu sou uma pessoa isso. E aí o seu coração natural vai lhe enganando, porque você pensa que, na verdade, isso é, de fato, se gloriar no Senhor, quando não é. Quando não é. Entende, queridos? Por isso que a Bíblia fala, coração, ele é extremamente perverso. Então, nós precisamos sempre, 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 toda a glória ao Cordeiro. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Entende, queridos? Então, quando nós olhamos assim, dessa forma, nós começamos a perceber que Satanás, ele não precisa, né, fazer grandes aparições para enganar o ser humano. Ele simplesmente só precisa fazer com que você olhe para você mesmo, e aí já está suficiente. Porque se você fizer isso, você vai estar alimentando uma mente carnal. E quando Satanás aparecer, a sua mente vai estar conectada com a dele. Então você, por mais que você saiba da teoria, quando ele aparecer, a mente dele e a sua vão ser uma só, então você não vai ter dificuldade de aceitar os ensinos de Satanás. Então a guerra, querido, está na mente. Não importa somente as teorias que você conheceu como adventista do sétimo dia. Não importa se você soube até mesmo os detalhes da profecia. Se você não tiver a mente de Cristo, mesmo você sabendo o passo a passo da profecia, sem Cristo, quando Satanás aparecer, as coisas que ele vai fazer vai estar tão em alinhamento com a sua mente que você vai dizer, não, isso aí tá correto. Não é esse Satanás ainda não. Vai ser diferente. Entende, queridos? Então, veja que é muito sério isso. E é muito urgente a gente receber a mente de Cristo. Veja, a leitura continua. Elogie você mesmo por você ver somente o bem em todos e em tudo no mundo. Elogie você mesmo por todas as coisas boas que vê em você e por todas as coisas boas que você quer ver em você. Você deve louvar pela característica boa que você já tem, para que ela seja fortalecida. Louve também pelo bom traço que parece estar faltando, para que ele seja impulsionado a surgir, pois você sabe que o fruto dos seus lábios serão criados para você. Aí Jones fala, esses conceitos provêm daquilo que é chamado de ciência cristã. Então olha o que a ciência cristã estava dizendo. Não, você tem que falar. Tudo que você falar vai acontecer. Né? Não é assim que hoje muitas pessoas falam, que existe uma lei de atração do universo, que você tem que falar e aquilo vai ser atraído para você. O que é isso? Manifestação da mente carnal. Como se o ser humano tivesse algum tipo de poder, alguma coisa que flui dentro dele e que, na verdade, nós sabemos, queridos, o que é isso? Somente uma tentativa do ser humano de ser como Deus. A mesma coisa que Satanás fez com Eva no Éden. Vejam. Agora, irmãos, não está na hora de começarmos a crer nas Escrituras e nos testemunhos? Não está na hora de termos a mente de Jesus Cristo? Amém. Será que não está na hora de termos a mente que confessará que isto que se encontra no testemunho é verdade? Isto que tem incomodado muitos dos irmãos cada vez em que é lido? Vamos ler a declaração. Queridos, a declaração que a gente vai ler agora. Jones encontrou... Às vezes as pessoas perguntam assim, por que a mensagem de 88 foi rejeitada? E a gente pensa que o fato que a mensagem de 88 foi rejeitada foi só por questões teológicas, a natureza de Cristo, vitória sobre o pecado. Não foi, queridos, porque até hoje, pessoas que creem na natureza de Cristo, depois da queda, pessoas que creem que é possível ter perfeição de caráter, ainda assim, as mesmas pessoas rejeitam a mensagem de 88. Aí você pergunta, como assim? Por quê? Porque, queridos, olha só, olha o que ele vai dizer, olha o que Jones diz, que as pessoas estavam incomodadas, tinham irmãos que estavam incomodados quando ele leu esse texto aqui, ó. Vamos ler juntos aqui. Olha o texto que ele lê da irmã White. E isso foi uma das coisas que fez com que as pessoas rejeitassem aquela mensagem naquela época. Olha o que ele leu da irmã White. Vocês estão em Cristo? Aqui é a irmã White perguntando. Aí ela fala, não, a menos que admitam que vocês são pecadores, errantes, desamparados e condenados. Ou seja, se você está lendo o livro, acompanhando aí com a gente, você vai lembrar que quando Jones leu esse texto pela primeira vez, um homem se levanta. Você deve lembrar disso no livro, né? Quando Jones começa a ler esse livro, ele levanta e fala assim, peraí. Como assim? Não, peraí, eu sou cristão. Como que eu posso ser um pecador
é errante, desamparado e condenado. Por que muitas vezes, mesmo sendo cristãos, a gente deixa Jesus de lado? Porque a gente pensa que as coisas boas do cristianismo estão em nós. Então, olha, eu fiz meu devocional hoje de manhã, recebi pureza, recebi sabedoria. Então, a pureza e a sabedoria está aqui. Eu vou só para o meu dia e deixo Jesus de lado muitas vezes, por quê? Porque eu penso que a sabedoria, a pureza, a bondade está aqui em mim. Ah, se eu fiz meu devocional hoje de manhã, eu já peguei para mim, está aqui comigo. Não. Você continua sendo um coração frio, escuro e desagradável. Completamente mal. Por que essas coisas não estão sendo manifestas? Porque você convidou Jesus para descer para a sua carne. E Jesus está controlando a sua carne pecaminosa. Por isso que as coisas boas estão sendo vistas. Mas se você deixar Jesus de lado, Jesus se separar um pouquinho de você, volta exatamente a você, vai ver exatamente aquilo que você já é. Entende, queridos? Mas muitas vezes a gente pensa ao contrário, e é isso que nos faz não receber essa mensagem. A gente pensa que, não, eu vou até Jesus, Jesus me dá a bondade que eu preciso, me dá a pureza que eu preciso, me dá a justiça que eu preciso, aí eu saio e agora eu vou mostrar para os outros aquilo que eu sou. E não é isso. Eu não preciso mostrar para as pessoas, eu não preciso querer mostrar para as pessoas o que Jesus me transformou no sentido de eu quero que elas olhem para mim. Não. As pessoas devem olhar para nós e almejar ter Cristo. Dizer assim, você parece muito com Jesus. Lembra que a gente viu ontem? Você parece muito com Jesus. Percebe? Mas não ser como Ezequias. Olha o que Ezequias fez. Quando os babilônios vieram, que eles viram aquela glória toda, o que Ezequias deveria ter feito? Não fui eu, não. Foi Cristo. A obra é toda dele. Eu sou um mero instrumento aqui. Sou barro, sou pó. Se Ezequias tivesse feito isso, a história seria completamente outra. A Babilônia não iria entrar. Então, até o livro de Daniel, a estrutura seria completamente diferente. Porque aquela estrutura de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, aquela estrutura ali, queridos, só existiu por causa do erro de Ezequias. Foi um erro que mudou a história humana inteira. Já parou para pensar nisso? Então, mas por quê? Qual foi o erro de Ezequias? Quando vieram para ver o testemunho de Ezequias, Ezequias disse, não, agora eu vou testemunhar. De quem? De Cristo? Nada. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é que eu fiz, ó. Vamos lá, bora lá comigo. Ó, isso aqui, olha o que eu fiz, olha o meu império, olha o que eu fiz. Rapaz, é muita sabedoria que Deus dá. Eu sou isso aqui, o outro, eu fiz aquilo, tá vendo isso aqui, ó? Eu criei isso aqui, eu mandei fazer isso aqui. É o que os babilônios disseram? Rapaz, a gente tem que falar isso para o povo lá. Só que quando eles voltaram, Ezequias não mostrou o Deus da vida dele. Ezequias não mostrou o Deus de Israel. Ele mostrou as consecuções do império dele. Olha o que eu fiz, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou bom. Eu entendo das coisas, eu mandei construir isso aqui, eu sei muito de engenharia, viu? Qualquer coisa a gente pode fazer uma parceria aí, porque eu sei muito de engenharia e tal. O que é isso, queridos? Dando a glória para si. Paganismo. E aí o que aconteceu? Como os babilônios só olharam para Ezequias e viram somente paganismo, e eles eram pagãos, eles falaram, o Deus deles não vai ser maior do que o nosso. Então eles voltaram e acabaram com aquele povo judeu, né? Levaram eles cativos. Vocês entendem, queridos, como é sério isso? Então veja que a nossa glória não está em nós, não está em tirar coisas de nós, em mostrar o quanto nós somos bons. A glória é toda de Cristo. Quando nós chegarmos a esse ponto de estarmos vivendo dessa forma, queridos, aí sim, Jesus vai poder fazer a obra que ele tanto espera, que é derramar a chuva serôdia. Entende? Então, isso é uma coisa que é tão atual. Olha só, ele diz, leio novamente a declaração do testemunho. Vocês estão em Cristo? Não, a menos que admitam que vocês são pecadores, errantes, desamparados e condenados. Não, se vocês estiverem exaltando e glorificando o eu. Então, você quer fazer um teste para você saber se você está em Cristo agora, nesse exato momento, nessa noite aqui? É simples. Você hoje se considera um pecador, errante, desamparado e condenado? E se você se considerar assim, de fato, em todo o seu coração, você entende que não há uma coisa boa dentro de você, que tudo que vem, que é visto em você de bom, é porque Cristo está fazendo em você, você deu o primeiro passo. O primeiro passo é esse. Porque a partir do momento que você começa a achar que você tem conhecimento próprio, você tem coisas boas, que você pode tirar coisas boas lá de dentro de você, você está fora de Cristo. Você não está em Cristo. Entende, queridos? Aí ele diz, então, embora essas pessoas citem as palavras de Cristo, tudo não passa de contrafação. Vocês sabem que no volume 4 dos Testemunhos, há uma declaração afirmando
que quando Satanás vier com as graciosas palavras que o Salvador proferia, ele as pronunciará com entonação muito idêntica à de Cristo e cativará aqueles que não têm a mente de Cristo. Queridos, isso aqui é um outro ponto que a gente tem que analisar. Uma das coisas que Ellen White fala que nós devemos cultivar é a nossa voz. Então, a forma como a gente fala, a entonação que a gente fala, para não apresentar rudeza, né, para não apresentar essas coisas. Mas até nisso, Satanás ele vai perverter. Por quê? Satanás ele vai dizer o seguinte: então foi dado luz para o remanescente de que eles devem educar a voz, que eles devem refinar a voz, que eles devem saber como falar com as pessoas, devem falar mais manso, devem falar de uma forma mais tranquila. Ah, é, né? Então tá bom. Aí o que é que Satanás vai fazer? Ele vai, porque você pode, queridos, usar isso para o seu próprio ego também. Você pode usar as mensagens todas do Senhor para se autopromover. Você pode começar a mudar a forma de falar para querer parecer ser mais manso, para querer parecer ser mais gentil. E aí Satanás vai dizer, é exatamente isso aí, ó. Eu sou assim também. E aí quando Satanás aparecer, que ele falar de uma forma dele, você acha que Satanás vai aparecer com chifre e rabo? Não, ele não vai fazer isso. Ele vai aparecer como, queridos? Bem vestido, falando manso, de forma bonita, tranquila, com compaixão na voz. E aí o que vai acontecer? As multidões não estão acostumadas a isso. E aí o que vai acontecer quando ele começar a falar? Ellen White fala que ele vai falar palavras graciosas. E aí você vai olhar aquilo, e se você não tiver a mente de Cristo, você não vai conseguir discernir. Porque os seguidores de Satanás vão fazer a mesma coisa. Eles vão falar de forma tranquila, de forma mansa. E aí o que vai acontecer? As pessoas que não têm a mente de Cristo, percebe? Elas vão cair na fala de Satanás. Por isso, queridos, no livro chamado Vivendo pela Fé, ali fala uma coisa que é forte demais. Ele diz assim, ó: se você hoje, cristão, tem só aparência de piedade, ou seja, você pode até fazer reforma na voz, na música, você pode fazer reforma na alimentação, na saúde, em tudo. Mas se você não tem o seu coração renovado, ou seja, um novo coração, se você não tem buscado Cristo diariamente, ele diz assim, ó: você, na verdade, só tem uma aparência de piedade. E você ainda está perdendo para Satanás. Porque você só consegue ter a aparência de piedade. E Satanás consegue se mostrar como um anjo de luz. Então você ainda está perdendo para ele. Entende? Então é muito melhor nós pedirmos a Jesus: Senhor, transforma esse coração maligno. Porque se você tiver com um coração impuro, você não dá tempo para a Bíblia diariamente. Você não tem tempo para orar. Você não tem tempo para Deus. Mas você, quando aparece, você está lá, ó. Falando manso, que isso, aquilo, outro. Você está fazendo o quê, queridos? Você está sendo um aprendiz na escola do diabo. Só isso. E você não vai nunca conseguir atingir o que aquela pessoa que você está seguindo faz. Porque o diabo, o que é que ele faz? Ele aparece como um anjo de luz. Ele é mestre nisso. Se você ler o livro No Deserto da Tentação, Ellen White fala que quando ele apareceu no deserto, Jesus nem sabia que era ele ali. Quando ele apareceu pela primeira vez, Jesus não sabia que era Satanás. Por quê? Porque a mente de Jesus não era aquela toda da eternidade, né? Porque não ia caber. Então, Jesus ele veio com a mente como a nossa. Ele foi aprendendo. Então, ele não tinha aquela memória da eternidade. Então, quando Satanás apareceu da primeira vez, ele apareceu exatamente como ele era no céu. Tanto é que ele falou para Jesus: olha, lá no céu estavam comentando, né, que tem um anjo aí que caiu e eu acho que é você. Satanás disse a Jesus que ele era Lúcifer, que tinha caído do céu, pela aparência de Jesus. Ele ainda chegou a ser ousado a esse ponto. Por quê? Porque na aparência, Jesus não estava conseguindo perceber que era Lúcifer. Mas foi quando Satanás falou assim, ó: se tu és, aí que Jesus entendeu que era ele. Entende? Então, se eu e você hoje ficarmos só fazendo um cristianismo de fachada, para os outros verem, olha só. Imagine, quando eu vou para casa dos outros, aí eu como direitinho, para ninguém entender. Mas quando eu estou em casa, ó, escondido, eu compro aquela coisinha ali, não quero nem que ninguém veja. Aqui, ó, Senhor, é minha batalha aqui e tal. O que é isso? Aparência de piedade. Entende, queridos? Então, essas coisas precisam ser tiradas de nós, precisam ser arrancadas, porque se não for arrancado agora, se isso não sangrar de nós para sair, o que vai acontecer? A gente vai se acostumar com isso. E aí o que vai acontecer quando Satanás vier? A gente vai ver a mesma coisa que a gente faz, a gente vai ver em Satanás. E como a mente vai ser a mesma, você pode saber a teologia que for, você vai aceitar
aquele sistema, porque é exatamente o sistema que já ocorre dentro de você. Então vai haver uma conexão. Entende, queridos? Isso é muito sério, isso é muito forte, mas é real. Porque Ellen White disse que uma classe numerosa dos que agora professam fé na mensagem do terceiro anjo, não é em outra mensagem. Ela diz que eles vão abandonar as fileiras, queridos. Eles vão para fora. Porque ela diz assim, ó, unindo-se com o mundo, chegaram a ver as coisas quase sob os mesmos aspectos. Então, o que ela está dizendo? Embora eles creiam na justificação pela fé, embora eles falem Cristo em nós, embora eles façam isso, mas eles estão atrelados ainda aos esportes mundanos, eles estão atrelados ainda aos divertimentos mundanos, eles estão atrelados ainda aos mesmos noticiários do mundo, as mesmas coisas, eles contemplam as mesmas coisas, estão sendo transformados pelo aquilo que eles contemplam. Então eles só professam a mensagem do terceiro anjo. Mas quando vier a crise, eles vão passar para o lado que, na verdade, eles já estão. Eles só vão fazer a troca física. Por isso que se você vê uma visão da irmã White, você vai perceber que ela vê o caminho estreito e o caminho largo. Mas se você for ver lá, acho que é Vida e Ensinos que ela fala essa visão, ela diz que ela vê um grupo dentro do caminho largo, e lá no caminho largo, eles andavam com uma camisa escrito assim, ó, morto para o mundo. E eles queriam mostrar para todo mundo, olha aqui, ó. Eles saíram e faziam questão de mostrar, morto para o mundo. Só que eles estavam no caminho largo. E as pessoas olhavam para eles e eles queriam pregar para eles, aqui, ó, eu estou morto para o mundo. E eles estavam no caminho largo. Então as pessoas olhavam para eles assim, ué, eram hipócritas. Eram o quê? Pessoas de mente carnal que queriam pregar para as pessoas saírem do caminho largo, sendo que elas estavam no caminho largo. Então, se eu e você formos hipócritas a esse ponto de conhecermos a luz e a gente ainda continua vivendo da mesma forma, eu e você somos aquelas pessoas que estão no caminho largo e querendo mostrar para os outros, olha como eu sou diferente de vocês, olhem para mim, por favor, aqui, ó, eu sou consagrado, eu sou adventista do sétimo dia, eu sou diferente. E as pessoas vão dizer, diferente de quê? E é assim que nós podemos nos comportar e aparentemente pode pensar assim, não tem problema não, né? Deus está me transformando, Deus vai... E aí o que é que pode acontecer? Pode passar cega, findar o verão, e aí a pessoa vai dizer, eu não estou salvo. Então, se Jesus tem nos permitido saber essas coisas no dia de hoje, é porque ele está dizendo o que para mim e para você? Você precisa tomar uma decisão clara de diariamente manter uma consistência espiritual e se apartar de Babilônia. Não é querer se apartar de Babilônia, é sair de Babilônia de verdade. E não professar que está saindo de Babilônia. Você tem que sair de Babilônia. Entende, queridos? Então, se você não se apropriar hoje da mente de Cristo, se você não crê de fato nisso, você pode estar ali, ó, caminhando devagarzinho para receber a manifestação da mente de Satanás quando ele se apresentar nessa terra. Vamos passar aqui para a gente ver. Olha o que Ellen White diz aqui, queridos. Isso aqui é ainda mais profundo, é ainda mais intenso, é ainda mais forte. Olha o que ele vai dizer. Olha o que Ellen White fala. Se existe algo de bom em vocês, o crédito deve ser dado completamente à misericórdia de um Salvador compassivo. Agora, olha só o outro texto que Ellen White vai dizer. Seu nascimento, sua reputação, seus bens, seus talentos, suas virtudes, sua piedade, sua filantropia ou qualquer outra coisa em você ou relacionada a você não criará um vínculo de união entre a sua alma e Cristo. Nada que você possa ter em você te recomenda Jesus. Nada. Jesus não quer saber disso. Queridos, se você parar para pensar, isso talvez sejam as palavras mais difíceis que nós podemos ouvir hoje, né? Talvez esse estudo do capítulo 14 é um dos estudos mais cortantes que a gente pode ver. E veja que são palavras do Espírito de profecia que nós cremos que é o testemunho de Jesus. É Jesus dizendo assim, ó, as ofertas que você dá, as virtudes que você tem, se você canta, se você prega, se você faz isso, faz aquilo outro, você não está me dizendo nada. É Jesus dizendo, queridos. Não é nenhum ser humano não, qualquer. É o próprio Senhor Jesus, inspirando a irmã White, e ele falando por ela, dizendo assim, ó, tudo, qualquer coisa que esteja relacionada a você,
Não vai criar um vínculo de união entre eu e você. Jesus dizendo isso. E é o Jesus que te ama, viu? É o Jesus que me ama. Vocês entendem por quê, queridos, que é uma mensagem tão forte e tão cortante? Ellen White fala que nem metade, os adventistas não têm dado nem metade da atenção para essa mensagem. Por que será, queridos? Que ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir. O que que o nosso eu, o que a mente natural quer ouvir? Jesus te ama. Independente do que você está fazendo, você vai se salvar. Jesus sabe que está sendo difícil. Essa falta de consagração, Jesus está vendo. É normal, todo mundo é assim, não se cobre tanto. É isso que a gente quer ouvir. É isso que a gente gosta de ouvir. Nossa, que mensagem era para mim hoje. Eu precisava ouvir isso. Mas a mensagem para Laodiceia, a gente não quer ouvir, queridos. Tanto é que já são 135 anos, no mínimo, que Jesus está falando a mesma coisa e ninguém quer ouvir. Ninguém quer falar. Entende? Por quê? Porque sabe que Ellen White disse que quando a gente falar a mensagem como ela é, muitos vão se levantar. Muitos vão querer se levantar contra nós, contra os próprios pregadores, falar coisas para eles. Percebe? Então, as pessoas não querem nem ouvir, e aqueles que já ouviram não querem falar. Por quê? Porque nós corremos dois riscos. O primeiro risco é de nós, de fato, estarmos vivendo como Laodiceia, estarmos vivendo a situação de Laodiceia e querer tirar as pessoas da condição de Laodiceia. E isso aí não vai gerar efeito. E o segundo fato é que nós podemos, de fato, estar fora dessa condição e quando nós falarmos, as pessoas se levantarem contra nós. E aí, se o seu eu também ainda estiver ali, você não vai querer isso. Entende? Ninguém quer isso. E é por isso que quando você olha para a história da igreja adventista, já se vão, né, desde aquela época até hoje, Jesus está esperando esse povo ficar pronto. Por quê? Porque a mensagem que prepara eu e você, ela é uma mensagem dura. É uma mensagem que corta. É uma mensagem que não permite que você continue na mesma mornidão espiritual e que vai dizer no final, não, no final, dá no mesmo. Dá no mesmo. E não é, querido, não dá no mesmo. Se você for uma pessoa que tem falta de consagração, que é mundana, você não vai fazer parte daqueles que vão proclamar o autoclamor. Jesus já disse isso. O fato de você ter nascido na igreja, de você ter uma reputação na igreja, de você ajudar com seus bens, está tudo escrito ali, ó, seus talentos, virtudes, piedade, filantropia, nada. Você percebe então que agora que Jesus está lhe falando isso, dizendo, meu filho, não tem nada aí, nada. Tudo isso que você fez para mim não vale nada em relação à minha união com você. Aí você pergunta, Senhor, então o que que vale, Senhor? Gálatas 5, verso 6, o que que vale? A fé que opera por amor. Então é isso que vale para Jesus. O que vale para Jesus é quando você olha para a palavra, quando você come a palavra, quando você tem comunhão com ele por meio da sua palavra, por meio da oração, e você se submete a esta palavra, isso tem valor para Jesus. Aí Jesus diz, sim, é isso que eu quero, é isso que eu espero. Eu vim fazer isso, eu vim cear com você. Eu não quero saber das coisas boas que você faz, eu quero que você abra a porta. Entende? Jesus poderia ficar assim, ó, ou de casa, Jesus poderia bater e dizer assim, fala para mim as coisas boas que você faz. Jesus não disse isso, ele disse, abra a porta, ouça minha voz, abra a porta que eu vou entrar e vou cear com você. É só isso que ele pede. É só isso que ele pede. Ele não diz, abra a porta e me fale suas coisas boas para ver se eu entro ou não. Ele não disse isso, ele não quer saber disso. Jesus quer o seu coração, a sua alma, o seu íntimo, porque ele quer habitar em você. Ele quer que o seu eu esteja fora de jogo, para que ele entre. E ele vai dizer, agora sim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você percebe, queridos, que coisa forte, coisa intensa. Olha agora o que Ellen White continua dizendo, ela ainda continua mais cortante ainda, queridos, que haja libertação do nosso eu, né? Hoje mesmo ainda, em nome de Jesus. Ela diz, sua ligação com a igreja, o modo como seus irmãos o consideram, não será de proveito algum, a menos que você creia em Cristo. Aí ela diz ainda, não é suficiente crer sobre ele, mas você deve crer em Cristo. O que isso significa? Você deve depender completamente de sua graça salvadora. Então ela diz, não basta crer sobre Cristo, ou seja, não basta crer na Bíblia que aquilo é verdade, que aquilo ali aconteceu, não basta crer nas doutrinas adventistas. Você deve crer em Cristo, que ele é o seu Salvador, que você precisa dessa salvação hoje, você precisa de um novo coração hoje, você precisa nascer de novo hoje, entende? E você precisa ser salvo, e a graça dele completa você precisa, porque hoje você está condenado, desamparado, errante, acabado. Entende? Essa é a condição nossa hoje.
aí sim você está em Cristo. Por isso que ela disse, se você não se considera assim, se você não buscou Jesus hoje, entendendo que você é assim, você não está nele. Mas, de repente, você pode se agarrar a ele dessa forma. Entende? Que coisa, queridos. Que mensagem é essa, meus amados? Olha só, para a gente fechar, nós estamos no finalzinho. A condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi. Exatamente a mesma que foi no paraíso antes da queda de nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Se vocês e eu não tivermos isso, nunca teremos vida eterna. Não a podemos ter agora ou em qualquer outro momento. Se vocês e eu não tivermos perfeita obediência à lei de Deus, desde nossa primeira respiração, que continua ininterrupta até esse momento, nessa noite, até o último suspiro que exalarmos, então a vida eterna não nos pertence. Por outro lado, no exato momento em que vocês e eu tivermos perfeita obediência à lei de Deus, a vida eterna certamente é nossa. Aqui, queridos, entra a parte maravilhosa do que Jesus faz hoje, se a pessoa crê. A pessoa que está ali, ansiosa por Jesus, anelando por Jesus, ela não tem justiça para dar, para entrar no céu. Então, o que que ela faz? Quando ela vai até Jesus, que ela confessa seus pecados, que ela entende que ela é uma pecadora errante, desamparada e condenada, e ela se lança a Jesus, Jesus, ele imputa a justiça dele. E quando ele acredita essa justiça, quando ele dá essa justiça diante de Deus, você sabe como uma pessoa fica naquele exato momento? Aqui é o Espírito de Profecia, ó. Se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, ou seja, por mais que você tenha sido um pecador terrível até ali, até aquele momento, você vai ser considerado justo por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. Ou seja, Deus vai olhar para você naquele dia que você se entregou a Jesus e Deus vai te tratar diante de todo o universo como se você nunca tivesse cometido um pecado sequer. Nenhum. Então Deus vai te tratar como ele trataria qualquer anjo da glória, com todas as bênçãos possíveis e imagináveis. Por quê? Porque diante dele, ele vai olhar para você e não vai ver pecado nenhum. E isso pode acontecer agora, queridos. Isso é impressionante. Olha só. Sim, Senhor, quando vocês e eu procedemos assim, permanecemos diante de Deus como se nunca tivéssemos cometido um único pecado nesse mundo, como se tivéssemos sempre sido anjos. Irmãos, Deus é bom, Ele é bom. Ó, nosso Salvador é um maravilhoso Salvador. Irmãos, é assim mesmo. Vamos deixar que Deus faça as coisas do jeito dele. Isso é maravilhoso demais, queridos. Olha, quando nós olhamos para essa mensagem, quando nós olhamos para o poder de Deus e nós olhamos nossa condição, é muito, muito, muito maravilhoso nós enxergarmos um Salvador dessa maneira. E ela diz, ó, só que não acaba nisso. Jesus ele não apenas limpa você e considera você como sem pecado. Ellen White fala, e ainda mais. Aí Jones fala assim, imaginem só, ainda tem mais. Ora, é o Senhor que está dizendo. Então, olha só o que Ellen White diz, e ainda mais. Cristo mudará o coração, nele habitará pela fé. Aí Jones diz, esta é a grande bênção em tudo isso. Que bem a vida eterna faria a um coração como o meu. Não, ele não o deixa como está. Ele muda o coração. Pela fé e contínua submissão de vossa vontade a Cristo, deveis manter essa ligação com ele. Então Jesus, quando você vai a ele, ele perdoa tudo. Ele te considera como sendo um ser sem pecado. Mas ele não faz só isso. Ele desce, tira esse coração impuro e pecaminoso e coloca o coração dele em nós. Ele desce para habitar em nós. E aí há uma transformação completa, uma nova pessoa. Esse é o mistério do evangelho que vai fazer com que pessoas nessa terra, quando Satanás aparecer em forma de Cristo, que os demônios começaram a fazer tudo que é tipo de coisa, haverá pessoas, queridos, que elas foram ressuscitadas com Cristo. Cristo já vive nelas. O maligno não pode tocar nessas pessoas. Elas não vão ser enganadas. Então hoje, queridos, muitas pessoas querem evitar andar no erro, falando do erro. Olha, isso aqui tá errado. Toma cuidado. Tem que ler esse livro aqui de Satanás. Tem que fazer isso que Satanás, tem que ver o que Satanás faz. Você não precisa olhar para o maligno, queridos. Você precisa olhar para Cristo.
Você precisa da mente de Cristo, você precisa ser ressuscitado. Você consegue entender isso, queridos? Porque no fim do problema, no fim do conflito, o que vai delimitar se você vai para o lado do mal ou não é a quantidade de coisas que você sabe que Satanás faz ou não, mas é a quantidade de coisas que você sabe que Cristo é e que Cristo faz. Porque tudo aquilo que está fora de Cristo você vai entender. Por exemplo, quando uma pessoa quer saber se uma nota é falsa, ela não fica estudando todo tipo de variação possível de notas falsas, ela só precisa saber qual é a nota verdadeira. Porque quando ela olhar para a nota verdadeira, que ela discernir verdadeiramente o que é uma nota verdadeira, pode aparecer 50 milhões de falsas. Ela nunca vai cair na nota falsa, porque ela sabe todos os pormenores da nota verdadeira. Quando você conhece o Cristo verdadeiro e ele habita em você, pode aparecer 50 milhões de Satanás na sua frente, revestido de tudo que é tipo de coisa. Você vai saber, aí não é Cristo. Não é Cristo. Entende? Então, essas manifestações da mente natural que vai acontecer, né? Satanás vai levantar todo tipo de situação possível e inimaginável para enganar, se possível, os eleitos. Mas por que os eleitos não vão ser enganados? Porque eles já têm Cristo habitando neles. Não há como agir de outra forma. Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. O que Jesus foi na carne, quando esteve na terra, ele será aqui, em nossa carne, agora. Vocês entendem, queridos? Satanás levantou todo tipo de artimanha possível e imaginável para fazer Jesus cair, quando Jesus estava aqui há 2000 anos atrás. Jesus caiu? Não. Jesus não caiu. Jesus andou na Galileia, não pecou. Andou em Cafarnaum, não pecou. Jesus viveu em Nazaré, que era um centro de apostasia, não pecou. Aí eu lhe pergunto, se Jesus habitar em sua carne, ele vai pecar? Não vai. Então não é você que vai vencer o pecado. Jesus já venceu. E quando ele descer para habitar em sua carne, você receber ele só vai continuar fazendo algo que ele já faz há mais de 2000 anos em carne pecaminosa. Então a sua parte é receber ele para ele continuar vencendo o pecado, só que agora em você, para você experimentar algo que já existe. A vitória sobre o pecado não é algo que você está ali tateando no escuro para um dia chegar lá. Já é realidade. A vitória sobre o pecado já existe antes de você nascer. Jesus já venceu o pecado antes de você ser chamado à existência. Então hoje a vitória sobre o pecado está nele. Nele. Então quando você tem ele, pela fé, você se agarra a ele, aquilo que ele é, ele vai ser dentro de você. Então quando a Bíblia fala o verbo se fez carne, isso vai ser verdade na sua vida, porque o verbo que é Cristo se faz carne agora em sua carne. Jesus está ali agora tomando conta de você. Percebe? Então isso é o que vai fazer com que você olhe para a Bíblia e a Bíblia deixe de ser aquele livro monótono. Deixe de ser aquele livro, queridos, a Bíblia ganha uma vida absurda, porque agora é Jesus Cristo falando com você. Então o mesmo Jesus que habita em seu coração está aqui na palavra. Percebe? É uma mudança. É por isso que quando essas pessoas saírem para falar, que elas derem um testemunho para as pessoas do mundo, as pessoas vão dizer, o que é isso? O chão vai estremecer, queridos. As pessoas vão sentir o chão estremecendo. Porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir a palavra de Deus viva. Porque as pessoas estão acostumadas a ouvir o texto puro, talvez uma teologia fria, mas as pessoas vão enxergar milhares de pessoas que Cristo habita nelas, e é o próprio Cristo falando por meio delas e agindo, e isso vai ser na terra, uma manifestação da glória de Deus como o mundo nunca viu, e a própria criação está esperando isso. E ainda que Satanás levante todo tipo de coisa, elas não vão cair, porque é Cristo que está ali de pé. Satanás já tentou tudo contra Cristo, por isso que ele fala, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, é a minha obediência, sou eu fazendo, deixe eu fazer, e eu não vou cair para Satanás. Glória a Deus, que Salvador maravilhoso. A gente não tem palavras, queridos. Nós não temos palavras para descrever tudo isso. Tudo que Cristo é para nós. Não tem como. Não tem como. Então Jesus é muito maravilhoso. Então, veja só, queridos. Para finalizar, vamos terminar com esse texto aqui. Nada temos, pois, em nós mesmos, de que nos possamos orgulhar. Não temos nenhum motivo para a exaltação própria. A pessoa que recebe Jesus tal qual ele é, será sempre humilde. A pessoa que recebe Cristo pela fé torna-se humilde. Se ela, porém, não o recebe pela fé, mas o ganha por merecimento, naturalmente ela tem algo de que se vangloriar. Nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo, a nós imputada. E, olha o que Ellen White termina, nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo imputada a nós
e naquela produzida por seu Espírito, operando em nós e através de nós. Ou seja, Jesus perdoando os nossos pecados e vivendo a vida dele em nós através da palavra. Tem um texto, querido, da irmã White, que ela fala assim: a palavra destrói a natureza carnal. Então, se hoje você está assistindo essa live aqui, ou então, né, já chegou ao ponto de estar no YouTube, se você ainda vê que a sua natureza carnal está aguçada, você ainda deseja coisas do mundo, deseja os prazeres terrenos, o que você precisa? Da palavra. Você precisa ter mais comunhão com a palavra, mais afeto, mais aconchego com a palavra, ler mais, estudar mais, ter mais tempo, porque a própria palavra de Deus é que vai, como espada, matar a sua natureza carnal. Percebe? É ela que vai fazer essa operação. Então, queridos, que em nome de Jesus, né, essas manifestações que nós estamos vendo hoje, as manifestações da natureza, né, carnal, as manifestações da mente carnal, hoje em dia tudo no mundo é isso. Você pode, você faz, você isso, você aquilo. E nós estamos caminhando ao contrário do mundo. Não, nós não podemos. Não, nós não fazemos. Não, mas você não faz o quê? Eu não faço nada. É Cristo que opera. Entende? Então, isso, queridos, é maravilhoso. Agora, essas mensagens, né, e aqui eu quero finalizar falando sobre isso. Essas mensagens, queridos, não são mensagens novas. São mensagens que já estão em nossa igreja há muitos anos. São mensagens que operaram milagres no passado, reavivamentos maravilhosos, mas que não cumpriu sua obra. Mas eu espero, né, nós esperamos que em nome de Jesus, nessa geração, Deus encontre já aqueles que estão dispostos a isso. Aqueles que realmente almejam pregar essa mensagem, viver essa mensagem. Aqueles que estão dispostos a não se levantar contra a mensagem de Laodiceia, mas receber e dizer: Senhor, de fato, Senhor, eu vivi em apostasia todos esses tempos. De fato, Senhor, eu vivi até hoje, sim. Quando a Bíblia diz: "Sê, pois, zeloso e arrepende-te", aí no livro ele fala. Por que Jesus fala "sê, pois"? Pois, ele fala depois que ele falou tudo isso. Então, sê, pois, ou seja, agora que você já sabe que eu te apresentei as causas de quem você é, seja, pois, agora, zeloso e se arrependa. Ou seja, Jesus disse: se arrependa, porque nem sua virtude, nem seus bens, nada do que você é, seu nascimento, sua reputação, nada disso serviu. Aí você olha então e diz: Senhor, eu pensei que essas coisas eram boas, eu pensei que isso ia contar para mim no reino. Nada disso conta, Jesus disse, nada disso conta, se arrependa. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, me arrependo de tudo. Me arrependo de tudo, Senhor. Tudo que eu pensei que eram coisas boas, Senhor, e me recomendava a Ti, eu nada quero, Senhor. Considero tudo como esterco. E agora, Senhor, nada quero a não ser Cristo e a sua justiça, para ser achado nele. Nada do que eu fiz como adventista, nada do que eu fiz, Senhor, pensando em de alguma forma ganhar o seu favor. Senhor, eu jogo tudo no pó. E eu quero tão somente Cristo. Eu quero tão somente a justiça de Cristo. Senhor, que de hoje em diante, Senhor, minha vida seja somente um desdobrar da vida de Cristo. Eu não quero nem minha vida própria, Senhor. Eu quero a mente de Cristo. Eu quero a mente de Cristo. Veja, queridos, que Jesus, ele tirou tudo. Ele tirou o seu apego aos seus bens, seu apego à sua própria justiça, seu apego à igreja, seu apego à reputação. Jesus tirou seu apego a tudo e disse: eu não quero nada. Nada. Eu quero você, especificamente. Eu quero o seu coração. E aí sim, quando Jesus tira toda essa capa de nós, nós estamos limpos, puros, ele diz: agora sim, você vai receber minha justiça. Entende, queridos? Então, que Jesus possa continuar nos abençoando a estudarmos essa mensagem. Não só ser ouvintes, mas pessoas que recebem isso no coração e entenderam que Jesus já poderia ter voltado e que nós estamos em face de uma mensagem que pode trazer Jesus dentro de poucos meses. Se você e eu que estamos aqui realmente aceitarmos essa mensagem, Jesus tem poder para finalizar a obra assim, ó. Ele prometeu, ele só está esperando que eu e você usemos bem nosso livre-arbítrio. Jesus, ele não vai influir no seu livre-arbítrio. Ele te deu essa dádiva do livre-arbítrio. Mas ele tem pedido a você: olha, há muitos enganos nesses últimos dias. O engano é universal. Só há uma forma de você não ser enganado: se una a mim. Conheça a mensagem do terceiro anjo. Porque quando Babilônia cair de fato, totalmente, para onde que os homens vão correr para se salvar?
Para a mensagem do terceiro anjo. Vai haver pessoas na terra que se apegaram à mensagem do terceiro anjo, que ouviram a mensagem da igreja de Laodiceia, que se dobraram diante do Senhor, largaram tudo por Jesus, Jesus habita nelas, e quando Babilônia cair total, que que as pessoas olharem e falarem assim, para onde a gente vai? Para a mensagem do terceiro anjo. Nós vamos ali para aquele povo. Que assim seja, queridos. Que Deus possa nos encontrar fiéis a essa mensagem, né? Possamos verdadeiramente não nos levantar contra esta mensagem depois de tantos anos que os homens, né, infelizmente, pessoas para quem a mensagem chegou, que era para mudar o coração delas, elas se levantaram contra a mensagem, contra os mensageiros. Muitas dessas pessoas já estão no pó da terra, seladas para a segunda ressurreição, porque não receberam a mensagem que era Cristo. E ainda hoje, agora, está em nossas mãos. Eu e você temos agora a decisão do que nós iremos fazer com essa mensagem. Se iremos nos opor a ela, se iremos ser indiferentes a ela, ou se nós iremos amar essa verdade e vamos deixar essa verdade ser uma verdade em nossa vida. E que você esteja nesse terceiro grupo, que vai amar essa verdade, que vai deixar Jesus Cristo habitar em você, e todas as manifestações da mente natural que vai haver, o espiritismo, o protestantismo apostatado, o romanismo, nada disso vai ser suficiente para derrubar a mente de Cristo. Se certifique que você tem a mente de Cristo, você pode ter isso diariamente. Que assim seja, querido, na minha e na sua vida. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos aqui novamente para estudarmos o capítulo 15 desse livro, e que Deus nos ajude a continuarmos entendendo, a continuarmos estudando, para que Jesus possa voltar logo. Vamos fazer uma oração então, para a gente finalizar? Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos, ó Pai, lhe pedir, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a não olharmos, ó Deus, a mensagem do Senhor como uma questão teórica, como uma boa teologia, Senhor, como algo que precisa ser só entendido teoricamente, mas que o Senhor faça, Senhor, essa mensagem se tornar cada vez mais clara para nós e arder em nosso coração. Ó Senhor, tem muitas coisas que ainda precisamos aprender, mas que cada pessoa que tem se disposto a ouvir essas mensagens durante as noites, que durante o dia, Senhor, elas estejam ali estudando, lendo, se debruçando, Pai, se preparando para o alto clamor. Já estamos no tempo do alto clamor. Que a tua chuva esteja caindo sobre nós. Nós cremos que pelo fato de estarmos aqui estudando essas mensagens que trazem a chuva serôdia, cada pessoa que está ouvindo está recebendo a chuva serôdia. Sim. E te pedimos que tudo isso esteja fazendo com que o teu reino esteja avançando poderosamente. Estamos cansados de viver uma religiosidade sem poder, sem a presença do próprio Senhor Jesus. Estamos cansados de correr contra o vento, de lutar contra tempestades, de lutar contra a poeira que se levanta. Queremos efetivamente, Senhor, estar pregando esta mensagem com poder e grande glória, porque o Senhor prometeu que há muito poder para a tua igreja para finalizar essa obra. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta aqueles que estão anelantes por Jesus. Faz eles compreenderem rápido essa mensagem, Senhor. O tempo vai alto, Pai, à noite. A madrugada está quase terminando. Precisamos dos atalaias, Senhor. Levante vários, em vários lugares. Precisamos disso. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por estarmos aqui nesse momento para estudarmos essa mensagem tão importante que é a mensagem do terceiro anjo, Pai. É a mensagem que nós precisamos compreender para levá-la ao mundo. Então, pedimos ao Senhor que nós possamos ler, compreender e que nosso entendimento seja aberto para as Escrituras. Precisamos compreender tudo na Bíblia. Então, lhe pedimos, ó Pai, que pelo poder do Senhor e em teu nome, que nossa mente seja aberta. Todas essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos. Obrigado porque o Senhor também guardou todo mundo aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós precisamos hoje entender, nós vamos falar sobre a mente de